prazer estar aqui de novo. Tem alguns rostos aqui que a gente já se lembra, né, de outras ocasiões. E vamos ver se a gente vai ter assunto para todo esse tempo que ela falou, né? Até 20 para as 9, por aí. O assunto é palpitante, é um assunto muito bacana, que vai falar sobre algo muito, muito contemporâneo, né? Que é a questão do casamento. Para que a gente possa tentar, por exemplo, pegar aquele exemplo de Jesus e trazer para os dias atuais. Porque o que acontece? Muito do que está no Evangelho, muitas vezes a gente interpreta muito ferro e fogo, né? E aí, muitas vezes a gente fica sofrendo por algo que, na verdade, talvez não fosse exatamente como a gente pensava que fosse, né? Porque, de uma certa forma, a gente vem de uma cultura, a cultura cristã é uma cultura que foi forjada ao longo dos tempos, né, da Idade Média, tudo. Então ela traz um caráter meio conservador. Então, ao longo da conversa, a gente vai poder ver algumas coisas que foram faladas para a gente e que seria bom que a gente tentasse rever, mas não no sentido de mudar o que está aqui, mas a nossa forma de enxergar tudo isso. Então, quando fala no casamento, a gente tem lá uma passagem que Jesus diz que existe homem e mulher e que o que Deus uniu, o homem não separe. E é claro que eu não vim aqui para ficar falando só eu aqui na frente, né? Eu quero que vocês me ajudem nesse tipo de pensamento. Então, quando você vai lá na igreja evangélica, a igreja católica, seja a igreja que for, e o padre, o pastor, ele vira para você e fala assim, depois do teu casamento, ele fala assim, o que Deus uniu, o homem não separe. O que é esse Deus uniu? Quando que é feita essa união que a gente está dizendo que foi feita por Deus? Em que momento que isso é feito? Isso é uma pergunta, podem responder. Oi? Quando eu conheci? Tá, então eu estou lá, estou num determinado local, conheci a pessoa e falei, muito prazer, então foi Deus que uniu a gente. Foi nesse instante. Começa a ter uma relação com amor, né? Eu acho. Quando você tem uma caridade ao próximo? Sim, mas na questão do casamento. Do casamento. Então, quando você vai lá na igreja e o padre fala, o que Deus uniu, o homem não separe. Quando que aconteceu essa união de Deus? O que você falou? Tá. Projeto, quem falou projeto de reencarnação? Você? Tá. Quem mais? Alguém mais falou alguma coisa? Tá. Então não foi naquela cerimônia de casamento. Não foi nisso. Tá, então porque senão o que acontece? Eu falo, olha, eu conheci uma pessoa, a gente foi lá, marcamos um casamento, compramos uma roupa legal, fomos lá na igreja, mas claro que não é algo banal, né? E casamos, e a partir daquele instante foi a união de Deus. Eu já vi muitas pessoas que não tinham se casado no religioso e viverem 4 ou 5 anos e chegarem e falar assim, o nosso casamento não deu certo, não está dando certo. Então a gente vai casar na igreja para que haja a bênção de Deus. Aí agora ele vai dar certo. Olha, pode até dar, porque se você acreditar nisso piamente e mudar suas atitudes, pode ser que a partir daí ele comece a dar certo. Mas é isso que vai fazer a diferença? Não sei se é por aí, né? Então vamos lá. Quando que o casamento é planejado, espiritualmente falando? Lá em cima. Tá, então vamos lá. Então eu estou fazendo aqui meu plano reencarnatório. Faz de conta que a gente está numa reunião aqui no nosso lar, na São José Lar. Nosso lar é do Rio de Janeiro, né? Na São José Lar, que está lá em cima, aqui de São José. Eu estou fazendo lá o meu planejamento reencarnatório. Daí ele fala assim, então vai primeiro. Eu estou lá conversando já com aquela que vai ser a minha companheira, né? Nessa próxima encarnação. E aí fala, olha, então vai você primeiro,
fica lá um tempinho, daqui a um tempo eu estou chegando, e aí lá por volta dos 28, mais ou menos, né? Não vamos casar tão cedo, né? Estudar um pouquinho primeiro, preparar, né? Dar entrada aí no CDHU, né? Aí a hora que tiver mais ou menos a gente se encontra e casa. 28 anos, fechou? Fechou. Então agora eu reencarno. Rapaz, como é que eu vou saber quem é que eu marquei? Como que eu vou saber? Primeiro que lá no plano espiritual, o perispírito é um, né? Ele tem uma aparência. Quando eu reencarno, já mudou. Então, como que eu vou saber quando é aquela pessoa que estava dentro do combinado? Oi? Testando. Ela falou que é testando. Vamos testando até achar. É. Como que eu vou saber aquela, com quem que eu tinha combinado? Não tem jeito? Afinidade. Conscientemente não. Conscientemente não. Inconscientemente eu sei, né? Eu tenho lá no meu íntimo aquilo. Então, quando a gente encontrar, vai bater, né? Opa, não tem pessoas que... Pega aí aqueles que são casados, né? Ou que já convivem há muito tempo. Quando conheceu a pessoa, não bateu alguma coisa diferente? Né? Mas tá bom. Só que eu tinha marcado com 28. Mas com 22, eu fui numa balada e encontrei uma menina, show de bola. Eu falei, cara, é essa. Impossível que não seja. É essa. E ela, por incrível que pareça, na hora que ela viu minha forma física, viu o charme que emanava, ela falou, puxa, esse cara só pode ser ele. Né? Alguma coisa impede que eu case com essa pessoa? Não, até porque eu tenho um negócio chamado livre-arbítrio. Aí eu casei com essa moça, com 22. Significa que esse casamento não vai dar certo? Eu tinha marcado com a Maria, casei com a Joana. E agora, o que eu vou ter que fazer? Aquela paixão, a gente sabe que mais ou menos uns 2 anos, a paixão passa, né? E depois da paixão, o que vem? Oi? As contas, né? Então a paixão, ela é um catalisador. Então depois da paixão pode vir, isso pode se transformar no amor, amor-filia, mas ele também pode não virar mais nada, né? Então depende muito do que eu planto naquele tempo de paixão. Então pode ser que, né, naqueles 2 anos de paixão eu fui um cara muito bacana, ela também, a gente pô, legal, e virou amor, né? Aí beleza, se eu faço o meu melhor e ela faz o melhor da parte dela, pode dar certo esse casamento? Pode. E a gente pode passar a vida inteira juntos. Até porque você acha que aqui no planeta Terra só tem uma pessoa que daria certo comigo? Ou com você? Até porque é algo que depende muito da gente. Será que tem muito casamento assim? Será que tem? Ó, o Fábio está afirmando lá que é. Cuidado com isso, Fábio, que a tua esposa está aqui. Então, o que acontece? Pode ser que tenha muitos casamentos assim. E o que acontece quando lá nos 28 eu estou passando, de repente, na rua, em algum lugar, e olho para a Joana, que é o que a gente tinha marcado. Agora lascou, né? Aí agora lascou. Fala, puxa vida. Tá ajeitadaça, né? A outra já tá com os 2 filhos, né? Mas só que a barriguinha também já aumentou do homem, né? Então, assim,
É lá e cá, né? Então, se eu não cultivei legal esse casamento, se eu não... O que vai acontecer? Eu vou balançar. Eu vou falar, mas é por uma causa nobre. Porque agora sim, essa aqui marcou, ó, desculpa aí, né? Não teria cabimento. Então, virou algo fútil. Então, por isso que falo, olha, aquilo, se você assumir um compromisso, então vão procurar fazer com que isso seja realmente algo duradouro, algo sério, né? Mas a espiritualidade é tão boa, às vezes, que ela nem deixa eu ver a Joana. Às vezes eu moro na mesma cidade que a Joana a vida inteira, né? Até porque a gente tinha combinado de se encontrar aqui. E a gente vai passar aí a vida inteira sem se encontrar. E por quê? Porque pode ser que sim, né? Porque talvez a espiritualidade não queira que a gente, que as coisas desandem na nossa vida, até porque a Joana também encontrou outra pessoa. Ela não ia ficar me esperando. Ó, já que ele não apareceu, né? Fila anda, né? É a vida que segue. Por que existem tantos divórcios? Você sabe que hoje o número de separações é muito grande, não é? Será que isso explicaria o número de separações grande que existe? Será que dá para a gente explicar por isso ou não? Ou casei antes da hora, não aceitei. Será que daria para explicar por isso? Por que antigamente existiam menos separações e hoje existem muitas separações? Tá. Eu acho que seria um conjunto, não em ambas as partes. Se você for ser amigo de alguém, não adianta se uma pessoa não quer ou não quer. Os dois não querem, não tem. Então ambos têm que ceder. Mas o que as duas pessoas fizeram lá antes de reencarnar, se eu vim para cá e seguir outro caminho, você não pode saber. É um conjunto das duas partes. Você comparou com antigamente, né? Só que antes tinha uma pressão social muito grande. Então as pessoas ficavam com uma panela de pressão de Deus. E agora tem uma facilidade maior de se separar, mas também aumenta a responsabilidade de tomar a decisão pior. Tem que esforçar isso. Existe... Não, é mais fácil falar não, falar, Isso. Mas antigamente tinha-se um jeitinho para isso, né? Então o que se fazia? Você tinha uma pressão, como você falou, uma pressão social muito grande. A mulher, eu não vou falar em séculos passados, eu não vou falar em Idade Média, eu vou falar nesse século XX que acabou há pouco tempo, né? Então se você pega, por exemplo, nos anos 60, 50, 60, lê um pouquinho, você vai ver que a mulher que não era nem divorciada, era desquitada, né? Ela era muito desvalorizada. Tá? Pergunta para os seus pais para você ver. Ela era muito... Então, uma largada, né? De segunda mão, não é isso? Então eu falava assim, se o marido não quis, agora... Então se você chega, por exemplo, e fala assim, mãe, eu vou casar com uma mulher, mas ela é desquitada, nossa, isso era um problema familiar que você arrumava, né? Então essa mulher, para você ter uma ideia... Gente, a gente está falando de 50, 60 anos atrás. Se eu sou casado, aqui ó, tem um casal aqui. Se ela estivesse se relacionando com uma amiga, com uma menina, com uma mulher que fosse separada, o marido ia achar ruim. Ó, ela vai botar minhoca na sua cabeça, você vai querer largar de mim também. Entendeu? Então era assim. Então a gente vivia numa sociedade muito preconceituosa. Não é? E aí fica com medo, e você ficaria com medo de trazer essa amiga na tua casa, porque fala, já que ela é desquitada, vai que ela fica de olho no meu marido. Então, assim, era assim, uma falta de conhecimento, uma ignorância muito grande que a gente vivia. Eu já vi relatos de algumas mulheres, amigas minhas, no colégio, no trabalho, que
foi assim, uma questão de não vou levar essa mulher sozinha para o convívio da minha família, perto do meu marido. Isso ainda persiste, esse pensamento antiquado. Será que tem isso ainda hoje? Existe. Tem? Relatos de Oxe. acontece assim, é uma sociedade bem retrógrada, ainda persiste. Então, mas assim, a pressão da separação, a mulher é muito mal vista. E acho que hoje, quando a mulher já tem uma independência, tem profissão, a situação mudou. Muitas famílias são geridas por mulheres. Sim, sim. Mas algumas coisas ainda persistem, porque a sociedade conserva alguns preceitos, preconceitos, medos e inseguranças, como se fala, vai roubar meu marido, vai roubar a esposa. Sim. Vocês concordam com ela ou não? Eu sou nascido e criado aqui em São José, então eu posso falar mal à vontade da cidade, tá? Não tem problema nenhum. Acho que pode ter gente que goste igual a mim, mas mais do que eu, porque eu gosto muito daqui, né? Por ser o lugar que eu nasci. Mas nós aqui no interior de São Paulo, nós temos a fama de sermos uma sociedade conservadora, né? Mais conservadora do que em outros lugares, né? Então, como a gente está mergulhado aqui, talvez a gente não sinta isso muito na pele, né? Mas isso que você está falando vem muito do conservadorismo, né? Então, daquele medo e tudo mais. Além de uma outra questão, da dependência econômica que a mulher tinha, né, com relação ao marido. Então, a mulher, por exemplo, ela precisava muito, né, desse respaldo financeiro. Aí isso foi mudando. Isso foi mudando. E como que os homens resolviam isso? Se você pegar, por exemplo, as famílias lá do século passado, lá do meio para trás, como que o homem resolvia essa questão? Quando ele não tinha mais atração pela mulher e não queria mais ficar com ela. Se ele larga ou se separa, é muito complicado porque ele acaba ficando mal visto. Como que ele resolvia isso? Filial. Então, era muito comum. Se você pega dos anos 70, 80 para trás, era muito comum, principalmente aqueles que tinham um poder aquisitivo um pouco maior, terem amantes. E de onde que vinha tudo isso? Além desse problema financeiro, econômico, mas mais ainda do conservadorismo da sociedade, que aí sim vem da Idade Média e tudo mais, que, olha, a mulher separada não vale nada, né? Ela não tem valor nesse sentido. Aí as coisas foram mudando e a gente tem um movimento assim, ó, pendular. Aí hoje, olha o tanto de mulher que tem aqui. Aliás, a gente falar um negócio desse é até meio perigoso, porque tem muito mais mulher do que homem aqui, né? Então hoje a mulher, ela já tem uma situação de igualdade, né, com o homem. Ela trabalha, ela tem a vida dela e tudo mais, né? Quem que falou quase aí? Todas falaram, né? É claro que ainda pode ser dado muito mais, né? Mas é tudo por intermédio de conquistas, né? E muito merecido. Mas o que acontece? Hoje, com essa igualdade maior, acontece aquilo que você falou. Quando não está bom para a mulher, ela mesma vai dizer, olha, eu estou fora. Né? Então as leis ajudam bastante e ela pode se separar. Então, eu vivia numa sociedade muito reprimida, agora eu tenho uma sociedade mais aberta. Essa mulher hoje já não sofre tanto preconceito, um pouquinho, mas bem menos do que era antes. Será que a gente agora, nesse movimento pendular, está tendo mais divórcios do que o necessário? Será que a gente não forçou a mão? Eu estou perguntando, não estou dizendo nem que sim, nem que não. Será que forçou a mão ou não?